Me chamo Danúbia Paula e sou orientanda da doutora Isabelle Viviane e tenho como tema desta apresentação e de pesquisa a obtenção do espectro de raio-x na faixa dos utilizados em radiologia convencional por métodos computacionais. As aplicações de raio-x na área médica caracterizam-se como uma das principais fontes de exposição dos indivíduos às radiações ionizantes e artificiais. A administração de raio-x para diagnóstico e terapia de pacientes de forma segura e eficaz só foi possível devido ao aprimoramento das diversas técnicas ao longo dos anos. Dentre essas técnicas, eu posso destacar a radiologia convencional, que é um procedimento que utiliza a radiação ionizante, mais especificamente os feixes de raio-x, para a aquisição de imagens bidimensionais do corpo humano. A radiologia convencional foi a primeira técnica de radiodiagnóstico desenvolvida após a descoberta de raio-x, no ano de 1985, por um físico alemão, Wilhelm Conrad Röntgen. Após a descoberta e o desenvolvimento desta primeira técnica, durante o passar dos anos, foram desenvolvidas novas técnicas de radiodiagnóstico, como, por exemplo, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. No entanto, a radiologia convencional ainda se mantém assídua no mercado por ser útil em determinadas situações diagnósticas, por ser prática e também por ser de fácil acesso, ou seja, mais barata em relação às outras práticas, por exemplo, citadas. A Comissão Internacional de Proteção Radiológica estabelece que para todas as práticas que envolvam o uso da radiação ionizante, devam obedecer 3 princípios básicos: a justificativa, a otimização e a limitação das doses. Dando a última atenção para este último, em relação ao paciente, estimativas de doses são imprescindíveis para se estabelecer e controlar padrões de uma boa prática, relacionando esses resultados aos níveis de referência de dose. Correto. E a justificativa, um outro ponto, pois para se fazer pesquisas, para se obter resultados, não posso expor pessoas à radiação ionizante para pesquisar. De acordo com o princípio de proteção radiológica, não é justificável expor um paciente para poder fazer pesquisa. Então, toda exposição ela deve ser justificada, ponderando-se os benefícios que possam ser produzidos e o detrimento associado àquela exposição. Ou seja, não é um benefício grande utilizar uma pessoa para expor a radiação e fazer uma pesquisa, pondo em vista que eu consigo utilizar por outros métodos esta mesma simulação e essa pesquisa. O outro método utilizado é por modelos computacionais de exposição, que são métodos de simulação utilizados ordinariamente para simular o transporte da radiação pela matéria sem necessidade de expor indivíduos à radiação ionizante. Esses modelos computacionais de exposição são compostos por uma geometria a ser irradiada, um algoritmo simulador da fonte radioativa e um código Monte Carlo, que simula o transporte e interação da radiação com a matéria e também estima a energia a ser depositada no meio. Quando esta interação envolver os raios-x com a matéria, os MCEs necessitarão adicionalmente de um arquivo de texto contendo um catálogo com as informações sobre a fonte radioativa. Ou seja, para eu poder ter este catálogo e poder adicionar ao modelo computacional de exposição e poder fazer a simulação, o teste em si, eu necessito ter as informações para o catálogo. Essas informações só são obtidas fazendo simulações, simulando os raios-x sendo produzidos, adquirindo eles e depois transformando em espectros que, consequentemente, com esses dados eu consigo montar o catálogo. Então, para isto, este é o objetivo do meu projeto: simular espectros de raio-x com potenciais de pico na faixa dos utilizados em radiologia convencional para uso em MCEs. Todo o projeto foi de natureza computacional, tanto as revisões como colóquios, testes, simulações foram tudo utilizando um computador. Os testes com diferentes softwares simuladores tiveram um critério para simulação, ou seja, necessitaria de um método simulador de espectros de raio-x para poder fazer as simulações da pesquisa. O critério de seleção, como foi feito basicamente, foi simular diferentes energias naquele espectro, desde a mais baixa utilizada pelo equipamento até a mais alta,
que o software, o código fosse atualizado, não fosse um software muito antigo, com pouca atualização, o que não dá uma confiabilidade tão grande para o projeto. Poder modificar algumas variantes, como por exemplo as informações de entrada que seriam material do filtro, material do anodo, que no caso são essas variantes: a voltagem, ângulo do alvo, material de espessura do filtro, material do anodo, voltagem mínima e máxima. São variantes que, quando alteradas ou modificadas, elas interferem na produção de raio-x e, consequentemente, no espectro em si de raio-x produzido. Além disso, foi separado também o fabricante do equipamento, a identificação do modelo e a fonte onde foi adquirido esta informação. Um dos testes feitos foi com o Geant 4, que ele não é apenas um software, ele é um simulador de espectro de raio-x, ele é uma plataforma, um código que simula a passagem de partículas pela matéria usando o método de Monte Carlo. Ele também inclui recursos para manipulação de geometria, de rastreamento, resposta do detector, gerenciamento de execução, visualização e interface do usuário, ou seja, ele é muito mais abrangente do que simplesmente um simulador de espectro de raio-x. No entanto, ele foi testado nesta pesquisa para poder simular espectros de raio-x. Ele, como outros softwares na pesquisa também, não são compatíveis com o Windows 10. Então foi necessário utilizar de outro software para poder simular ele. Este software utilizado foi o VirtualBox, que ele possibilita a criação de outros sistemas operacionais dentro do sistema já existente. Na primeiro quadradinho vermelho é a configuração do Linux, foi utilizado para poder instalar o Geant 4 no computador e poder fazer as simulações. Após toda a configuração, iniciada a área de trabalho do Linux dentro do Windows 10, normalmente, sem nenhum problema. Pasta de arquivo pessoal. Dentro dessa pasta já tem o G4 Workd, e dentro dessa tem uma subpasta chamada Survey Spectrum, que é um aplicativo do Geant 4 desenvolvido in-house, ou seja, pelo GDN, o grupo ao qual eu faço parte, que é o Grupo de Dosimetria Numérica, para a geração de espectros de raio-x. Ele também é usado para pesquisas em geral e também para aulas específicas relacionadas ao tema. Dentro dessa pasta, tem em si o aplicativo com os diversos códigos utilizados. Uma outra subpasta que deve ter atenção é SRC, que dentro dela, ao lado, tem alguns arquivos contendo os códigos, que dentro desses arquivos, com os códigos, eu consigo modificar toda a geometria do aparelho, toda a parte física, toda a questão da produção, energia, feixes. Eu consigo modificar todas as variantes que eu solicitei anteriormente, consigo modificar os feixes primários de energia, o quanto de energia máxima vai ser simulado neste aplicativo, o quanto, por exemplo, eu posso também configurar de forma que ele salve de determinada energia, para que quando ocorrer algum problema, eu não perca toda a simulação, eu consiga adquirir algum dado. Uma outra atenção é para esse arquivo de texto, X-Ray Spectrum, que é o resultado em si, que eu vou explicar mais à frente. Um exemplo do código é esse aqui, Detector Constructor, onde eu consigo modificar o material do alvo, o material do nodo, espessura, algumas das variantes que eu acabei de descrever. Após a modificação, eu salvo, abro esse chamado terminal. Quando eu abrir o terminal, eu dou o primeiro comando. Após dar o primeiro comando, compilo os dados que eu acabei de modificar. Após compilar os dados, eu dou o comando para se iniciar a simulação. Vai abrir esta janela de visualização, onde eu dou o comando. Aqui é a quantidade de fotos que eu desejo produzir. Neste foi pouco, porque eu queria mostrar a diferença. Poucas fotos sendo produzidas, poucas histórias no caso. Eu tenho um tempo computacional, ou seja, um tempo de simulação menor. No entanto, eu tenho pouca produção, então já seja, tenho pouco resultado. Aqui estão os feixes de raio-x sendo produzidos. Esses aqui são os de maior energia, que conseguiram ultrapassar o tubo de raio-x. Aqui tem outros feixes sendo produzidos, que foram 1000 feixes que eu dei o comando para ser produzido.
A geometria, que estava menor aqui ampliado, onde eu tenho o tubo de raio-x, o alvo, o filtro, o detector, ou seja, variantes que eu posso modificar, que mesmo que com pequenas modificações interferem bastante na produção de raio-x. Uma produção com uma quantidade de histórias maior, ou seja, com um comando para simular feixe maior, uma grande quantidade maior de feixe de energia. Então, uma grande diferença do que eu acabei de mostrar, um 100 para este aqui, que é com mais de 12 bilhões de fótons, ou seja, todos os feixes de raio-x produzidos aqui que chegam a esse detector são contabilizados, transformados num arquivo de texto, que eu destaquei anteriormente, que é o X-Ray Spectrum, que a cada simulação ele produz um novo. Então, eu terminei a simulação, eu tenho que retirar ele e colocar em outra parte, de preferência com o nome já das especificações para melhorar a pesquisa posteriormente. E após um novo comando, uma nova simulação, eu vou ter um novo arquivo de texto. Esse aqui é o arquivo de texto aberto, onde eu tenho a energia sendo variada, de 0,5, a frequência de ocorrência dos feixes nesta energia e a quantidade total produzida, 7.765, para uma quantidade de histórias de 2 bilhões de fótons. Aqui, para melhor visualizarmos num gráfico as informações, isso aqui é o espectro de raio-x para uma energia de 40 kV. Consigo ver aqui embaixo a energia sendo variando de 0,5 em 0,5 e a probabilidade de ocorrência de feixe de raio-x para essa energia. É nítido que a maior frequência de simulação foi com 17 kV e posteriormente com aproximadamente 20 kV e assim com outros dados. Nota-se que quanto menor a energia e quanto maior a energia, a quantidade de produção foi menor. Então, o pico é dado entre 17 e 20 kV, a maior quantidade de produção de raio-x, por exemplo. Além desses, foram obtidos outros espectros, que esses aqui são apenas um para poder demonstrar os dados obtidos. Foram feitos com testes com diversos softwares, dentre eles o software Rabbit SXRS e o SR78, que se mostraram inviáveis, por não mais estar disponível na internet, e mesmo como estava disponível, ele não possibilitava modificar todas as variantes, e ele tinha um limite de dose para ser simulado. O SR78, por sua vez, ele não era compatível com o Windows 10, no entanto utilizamos o VirtualBox para poder emular o Windows XP, o sistema operacional compatível com ele. Ele, mesmo com esse empecilho que foi resolvido, ele ainda se mostrou inviável porque ele não estava dando resultados confiáveis. Mesmo com especificações, modificações diferentes na simulação, em cada simulação, ele dava o mesmo caminho, um resultado, e ele não mostrava o espectro em si. E além disso, ele estava desatualizado, ele era de 98. Com isso, de acordo com os satisfeitos, o melhor método simulador de espectro de raio-x foi o código Monte Carlo GEANT 4. Para o presente presente momento da pesquisa, ele foi o que se mostrou melhor viável. Além disso, tem a tabela com especificações adquiridas a partir de pesquisas com manuais das máquinas em si, onde eu consegui obter todas as variantes que eu quero modificar e simular nos espectros de raio-x, porque procurei isso, porque a ideia é chegar o mais próximo possível do aplicável da radiologia convencional, e não simplesmente de um achismo. Além disso, as pesquisas e testes com softwares que foram feitos chegamos à conclusão de que o melhor método foi o GEANT 4, o mais adequado para a presente pesquisa, e que os softwares, os SR78, o SXRS da web, ele não é viável por diversos motivos, entre outros testados também. Adquirimos a tabela com especificações dos equipamentos para melhor otimizar o trabalho no decorrer da pesquisa. Conseguimos obter os arquivos de texto a partir das simulações, e assim os arquivos de texto, aquisição dos espectros mamográficos, porque eles têm especificações de acordo com a máquina de mamografia. As perspectivas para o futuro é fazer outras simulações
para mais equipamentos de radiologia convencional, construir um catálogo final com todas as energias utilizadas em radiologia convencional e testar as modificações de parâmetros e analisar sua influência. Ou seja, eu vou modificar para mais e para menos os parâmetros que eu estabeleci observar sua influência no espectro de raio-x. As referências utilizadas para pesquisa e para apresentação. E no mais, eu deixo o meu muito obrigado e meus agradecimentos a todos os colaboradores da pesquisa e a todos que estão prestigiando a minha apresentação.